Amores meus, olha só, quero agradecer todo mundo que está acompanhando aí o nosso trabalho pela nossa web TV, por meio do nosso site vozdemon.com.br, que também funciona como web rádio. Mandar um abraço para você que acompanhou aí a nossa última entrevista com o comandante Schneider, que foi uma entrevista bombástica. O link está aqui, você pode clicar e assistir, se você não assistiu por completo, ou se ainda não assistiu, mande para os seus amigos aí, enfim. Inscreva-se no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Vamos lá à nossa entrevista de hoje? Então vamos lá, olha só. Meu entrevistado de hoje nasceu em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ele já foi deputado federal, deputado estadual e foi presidente do Instituto de Assistência e Previdência do Piauí, o IAPEP. Ele saneou o órgão aí e também revitalizou o Planta. E diga-se de passagem, gente, eu sou assistida pelo Planta, tá? O parto desse menino foi todo pelo Planta, então eu dou parabéns a todo mundo que fez parte desse órgão, que revitalizou. Eu acho que é de extrema importância para o Piauí. Hoje ele é presidente estadual aí, né, no estado do Piauí, do MDB. Eu converso hoje com o senador Marcelo Castro. Boa noite, Aline, boa noite, telespectadores. É um prazer muito grande estar sendo entrevistado por você, Aline, que está fazendo esse trabalho de grande repercussão, transmitindo a realidade para a opinião pública e, evidentemente, que a gente se sente honrado de poder participar do seu programa. É um prazer muito grande, estamos às ordens. Bom, senador, muito obrigada por você ter aceito aí o convite, né? E eu não posso deixar de começar essa entrevista falando do assunto de pauta, que é aí, né, um problema que o Brasil vem enfrentando junto com o mundo, que é a luta contra o Covid-19. E o senhor, que foi ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, tem total propriedade para falar sobre o assunto. Então, eu gostaria que o senhor me dissesse como é que o senhor analisa a atual situação do nosso Brasil, do nosso país, neste cenário de pandemia. Aline, a gente que é político sempre gosta de falar coisas positivas, para trazer a esperança, a fé, a confiança num futuro melhor, que, afinal de contas, é a obrigação de todos nós. Estamos aqui, somos homens públicos, pessoas públicas. Qual a nossa missão principal? Tornar o mundo melhor. Sim. Melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa é a nossa finalidade. Mas, infelizmente, em se tratando de pandemia, nós precisamos ser realistas, porque não podemos fugir à realidade. Na verdade, o Brasil fez, infelizmente, tudo ou praticamente tudo errado do primeiro dia até hoje. Por isso mesmo, nós somos hoje, eu disse numa live que fiz outro dia, nós somos uma vergonha internacional. Nós somos o país que tem o maior número de casos de Covid no mundo. Nós somos o país que morre o maior número de pessoas por Covid no mundo. 1/4 das mortes que acontecem no mundo inteiro, imagina. Um absurdo. De cada 4 pessoas que morrem, uma é brasileira. Nós estamos com a média hoje de aproximadamente 1.500 mortes para cada 1 milhão de habitantes, porque às vezes a pessoa diz, Estados Unidos morreu tanto, na Inglaterra morreu tanto, em Taiwan morreu tanto. Não, a gente tem que fazer comparativamente a população do país. Sim. Então, em termos percentuais, né, em termos de população, os Estados Unidos morreram aproximadamente 1.800 pessoas para cada 1 milhão de habitantes. O Brasil, 1.500 pessoas para cada 1 milhão de habitantes. Você sabe quantos morreram na China, que foi lá que surgiu? Morreram 3 pessoas. 3. Eu vi outro dia uma reportagem sobre Wuhan, onde tudo começou, que é uma cidade belíssima, né? Parecida com São Paulo, na pujança, né? Na economia. A última pessoa que morreu em Wuhan foi em abril. Vai fazer agora um ano. Então, eu dizendo isso, demonstra o quanto nós fizemos errado.
Na Coreia morreram 12 pessoas, no Japão 29 pessoas, em Taiwan morreram 0,3 pessoas, em Nova Zelândia 5, na Finlândia coisa semelhante. Ah, mas Taiwan é uma ilha. Sim, o Vietnã. O Vietnã não é uma ilha, não é um país rico, é um país populoso. No Vietnã morreram 0,4 pessoas para cada 1 milhão de habitantes. Então, você veja que tem uns países que souberam bem enfrentar a pandemia e tiveram outros países que não souberam enfrentar a pandemia. E o campeão de ruindade, de decepção no enfrentamento da pandemia, infelizmente, é o Brasil hoje, né, sendo uma ameaça global. Está o mundo inteiro preocupado com o Brasil. Hoje tem 138 países no mundo que não aceitam a chegada de brasileiro lá. Por quê? Porque nós somos hoje um celeiro de novas variantes do vírus, porque nós não soubemos de maneira nenhuma controlar a pandemia aqui no Brasil. Infelizmente, essa é uma mancha que vai acompanhar a gente para sempre na história. Olha, senador, concordo plenamente com o senhor que a gente tem que pensar de forma positiva, mas temos que também trabalhar com a realidade. E já que o senhor citou aí outros países, eu aproveito para falar de algo que aconteceu recentemente, que foi a saída do ministro de Relações Exteriores. Né? Ele saiu do governo, deixou o governo, porém, ele deixou também aí um histórico de relações estremecidas com os outros países. E isso pode ter trazido grandes prejuízos para o Brasil. Não é isso mesmo, senador? Com certeza. Quando o ministro esteve no Senado, eu acho que ali ele selou o futuro dele. Toda a sociedade brasileira, todos os senadores, viram que ele não tem a menor condições, a menor capacidade de comandar um ministério complexo como é o Ministério das Relações Exteriores. Sim. Na minha intervenção que eu fiz com ele, eu coloquei de maneira bem simples aquilo que ele vinha fazendo. Eu digo, olha, quais são os países hoje que são importantes para o Brasil nas suas relações comerciais e, sobretudo, na questão da vacina? Estados Unidos, China, Índia, Rússia, Comunidade Europeia. E o ministro já agrediu, né, todos esses países. Então, quando você vai para uma situação em que o país, o Brasil, está precisando de vacina, quem é que fabrica? Os Estados Unidos, a China, são os 2 maiores fabricantes. O Reino Unido, a Rússia, a Índia. Nós estamos incompatibilizados com todos. Então, na oportunidade, eu falei isso aí e disse, ministro, a função de um chanceler, de um diplomata, o nome está dizendo. O que é diplomacia? É fazer o papel de algodão entre cristais, de compor, de conciliar, de harmonizar. Vossa Excelência não. Vossa Excelência é um Ferrabras. É agredindo todo mundo, é atacando todo dia a China. Meu Deus do céu, a China compra a nossa carne aqui do Brasil 3 vezes mais cara do que nós vendíamos antes, depois que a China entrou no mercado. Compra a nossa soja 3 vezes mais cara, compra o nosso minério de ferro, as nossas commodities, muito mais cara do que antes. E vende os produtos eletroeletrônicos muito mais baratos do que a gente comprava antes. Então, isso melhora a qualidade de vida do brasileiro, melhora o poder aquisitivo do brasileiro. A China é simplesmente o maior parceiro comercial do Brasil. O país que o Brasil mais exporta é a China. O país que o Brasil mais importa é a China. Qual é o mal que a China nos faz, pelo amor de Deus? E a gente vive todo dia, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, sistematicamente, agredindo a China. Esse ministro que saiu, Ernesto Araújo, chamando o vírus de comunavírus, que era um engendramento, né, inteligente da China de soltar esse vírus no mundo para o comunismo dominar o mundo. Agora tem cabimento o negócio dele. Uma coisa completamente estapafúrdia, lunática, sem pé, sem cabeça, um devaneio completo. Né? Senador, eu concordo com o senador, porque assim, eu acho que é uma coisa primária, né?
Quando você vai estudar no colégio, a primeira coisa que a sua mãe diz, respeite o professor e os coleguinhas, né? Não tem como você manter um trabalho, uma evolução. Você pode ser o melhor profissional do mundo, se você não tiver uma coisa chamada relacionamento, as coisas complicam para você. É o chamado network, né? E aí, infelizmente, estava à frente, né, o ministro, e fez um pouco dessa, essa grande confusão que provavelmente já está trazendo e pode trazer mais prejuízos para o Brasil. Com a saída dele, você acha que o movimento pode se tornar mais positivo com a relação com os outros países? Bom, o que é que a gente espera, né? Que mais importante do que a troca de ministros é a troca de postura, é a troca de conceito. Sim. Quer dizer, de nada adianta trocar o ministro se o que for assumir no lugar dele vier com as mesmas ideias. O que precisa é mudar o eixo da política externa brasileira para ter uma política de boa vizinhança, de bom relacionamento. Com quem? Com todos os países do globo terrestre. Por que nós não podemos manter boas relações com todos os países? Podemos sim. Mas o país tal é comunista, é o problema dele. Nós não temos poder para influenciar na vida de outro país, pelo contrário. Nós somos um país que precisamos das relações com todos os outros países do mundo, sobretudo aqueles que compram nossos produtos, sobretudo aqueles que vendem produtos para nós. E não custa nada uma política de boa vizinhança com todos os países do mundo. O Brasil já fez isso. O Brasil tem uma chancelaria respeitada no mundo inteiro. É tradição do Brasil, não é? Desde tempos imemoriais, não é? Do Barão do Rio Branco, as relações do Brasil com o mundo inteiro, sempre as relações do Brasil foram relações de altivez, de independência e de respeito à autodeterminação dos povos. De uma hora para outra, nós mudamos completamente a política brasileira e passamos a agredir os outros. Ora, você imagina qual é o país símbolo, um dos países símbolo da democracia e da liberdade do mundo? Os Estados Unidos da América. É uma das democracias mais antigas que tem no mundo, a Constituição mais estável que tem no mundo, o regime democrático dos mais duradouros do mundo, o país da liberdade e das oportunidades. O que foi que esse Ernesto Araújo fez? Quando o Biden ganhou a eleição, né, que o Trump disse que as eleições tinham fraudado, com toda certeza mentindo, que nada foi comprovado, foi comprovado tudo o contrário, que não houve fraude nenhuma. Esse chanceler vai se imiscuir na vida americana, dizer que o povo tinha razão de estar revoltado porque tinham sido fraudadas as eleições e dando apoio à invasão do Capitólio. Mas você imagina, nós atacamos os Estados Unidos naquilo que é mais caro, que é mais essencial, que está na alma do povo americano, da história americana, que é a democracia, que é a liberdade. Que autoridade o Brasil pode fazer isso com os Estados Unidos, minha gente? E isso, evidentemente, que só traz dificuldades nas nossas relações. Então, é claro que nós esperamos dos Estados Unidos uma postura construtiva, mas, evidentemente, que nós não podemos esperar essa postura construtiva dos Estados Unidos agredindo os Estados Unidos, agredindo a democracia dos Estados Unidos, agredindo o seu processo eleitoral, agredindo o presidente eleito. O que é que nós ganhamos com isso? Qual é a lógica disso? O que é que move um país como o Brasil fazer uma tolice dessa, uma agressão gratuita dessa, a um povo amigo nosso, desde sempre que o Brasil tem boas relações com os Estados Unidos, desde os nossos primórdios, desde o início da nossa história? O nosso sistema político foi copiado dos Estados Unidos, as nossas instituições copiadas dos Estados Unidos, em grande parte a nossa Constituição também, presidencialista, quando na Europa a maioria dos países todos são parlamentaristas. Quer dizer, é um país que nós sempre tivemos boas relações, compramos e vendemos historicamente, desde que nós nos constituímos como nações. É
É uma nação amiga nossa, tivemos em guerra juntos, um ao lado do outro, e agora nós vamos, o que é que nós lucramos em agredir os Estados Unidos, meu Deus? Nada. Então, são essas coisas que, evidentemente, que precisam mudar radicalmente em favor do Brasil, em favor dos demais países, em favor das boas relações internacionais. Bom, senador, continuando falando aí de Covid, o Brasil também entrou no processo de vacinação de uma forma bem retardatária, né? Então, eu queria que o senhor falasse qual a orientação que o senhor passa aí, tanto para os governos estaduais e municipais, como para a população, né, como um todo, com relação a esse processo aí de vacinação. Bom, eu acho que o número de mortes que tem o Brasil, o número de casos que nós temos, e o percentual de vacinação nos deixando lá no 50º, 60º lugar de vacinação no mundo em termos percentuais, porque vacinação tem que ser em termos percentuais, porque um paísinho desse tamanho tem muito mais facilidade Sim. de vacinar a sua população. Então, tem que ser em termos percentuais. Quer dizer, nós estamos na rabeira da vacinação. Então, é mais uma demonstração inequívoca do descaso, do despreparo, né? E, às vezes, até da determinação mesmo de fazer a coisa errada. Chega a ser realmente algo triste, né? Diante de tantas pesquisas e resultados satisfatórios que a gente vem tendo aí, né, com grandes resultados feitos pelo Butantan, pela Fiocruz, está abaixo do percentual de vacinação, é algo que chega a ser frustrante. O senhor concorda? Completamente. Mas você veja como é que as coisas dificultam esses preconceitos, essas ideologias assim radicais, descabidas. A Pfizer, que é uma das maiores empresas, né, de laboratórios de medicamentos, de vacinas do mundo, né, desenvolveu uma vacina extraordinária. A primeira vez na história da humanidade que nós temos uma vacina sintética, que é um RNA mensageiro, que manda uma informação, né, para o núcleo da célula para produzir uma proteína e despertar a produção de anticorpos, né, para aquela proteína, que é uma vacina que tem 95% de eficácia. No mês de agosto, a Pfizer ofereceu ao Brasil 70 milhões de doses. Nós poderíamos estar lá na frente. Sabe o que fez o governo brasileiro? Virou as costas. Não disse nem que sim, nem que não, nem que estava bom, nem que estava errado. Quer dizer, tratou com completo descaso. O que é que fez a Pfizer? Que todo laboratório fariam. Foram atrás de outros compradores. Sim. Os Estados Unidos não comprou logo tudo, está entendendo? Vê a Moderna, a mesma coisa. E agora nós estamos mendigando atrás da Pfizer. Faz, tá bom, eu vendo para o Brasil, mas só tenho condições de entregar lá no segundo semestre. Então, daqui para lá vai ser um vácuo, tem um hiato imenso. Quando nós poderíamos, Aline, isso aqui é importante que se diga, ter começado a vacinar com a vacina da Pfizer já em dezembro. Olha como nós estaríamos muito mais adiantados do que estamos hoje. Sim. E aí tiveram outros problemas. A China e a Índia, dado o mau tratamento que o Ministério das Relações Exteriores tem com o Brasil, a Índia e a China deram um molho no Brasil. Era para ter mandado o IFA no início de dezembro. Passaram o mês de dezembro todinho fazendo beicinho. Não, a questão da liberação, da alfândega, não se preocupe, nós vamos mandar. Aquilo ali era mandando um recado diplomático certo para o Brasil. Quer dizer, ou o Brasil se enquadra, ou o Brasil se corrige, ou nós não temos por que ficar aqui mandando tudo que o Brasil quer. Então, atrasou no mínimo um mês, né, determinado pela Índia e pela China, exatamente por causa desses erros que nós cometemos absolutamente desnecessários. Eu disse para o Ernesto Araújo, digo, ministro, o Trump, quando agride a China, ele agride com um objetivo. Qual é o objetivo? De agradar o eleitorado dele.
Sim. O que é que ele diz para o eleitorado dele? A China, os chineses estão tomando os nossos empregos, né? Não vamos vender para a China, não vamos comprar da China, porque ela está tomando os nossos empregos. E ele ganha voto com isso. E nós, agredindo a China, nós ganhamos o quê? O Brasil não tem, né? Não existe um porquê. Quer dizer, é um atrelamento, uma submissão É. à ideologia do Trump, que aí tudo que o Trump fala, tudo que o Trump diz, eles reproduzem aqui, absolutamente, só trazendo prejuízo para nós e dificultando as nossas relações diplomáticas com os demais países do mundo, evidentemente. Diante da sua colocação, eu poderia dizer que seria cômico se não fosse trágico, né? Mas assim, a realidade é que aí vem uma bola de neve, né? Vem o auxílio emergencial, que o brasileiro já não consegue viver tão bem com o salário mínimo, né? Imagine com um auxílio que é menos de R$300. E aí fica a pergunta, o que o senhor acha que o governo pode fazer com relação a isso? Olha, isso é uma coisa que está, Aline, preocupando a todos nós. Sim. Por quê? Porque os Estados Unidos diz, fique em casa. Mas dá 2, 3 mil dólares para as pessoas ficarem em casa. Uhum. A Alemanha diz, fique em casa. E dá marcos lá para as pessoas ficarem em casa. A Itália dá a lira para ficar em casa. O Reino Unido dá a libra. Como é que nós vamos virar para um pai de família, para uma mãe de família, que ganha, literalmente, o pão de cada dia, naquele dia que está trabalhando ali, que se não trabalhar, não leva nada para casa para comer? Senador, eu vou... E a gente vive e diz assim, fique em casa e morre de fome. Não pode. Não, mas eu vou lhe dar R$150. Não pode. Nós precisamos, tudo na vida tem que ter prioridades. Eu não quero ser aqui messiânico, não, mas eu acho que agora está na hora de uma união de todos os brasileiros e ver a situação de miséria que está o nosso povo. Sim. É evidente que esse valor que o governo está dando é irrisório, não é suficiente. Ah, mas o país não pode. Pode. Vamos salvar vidas, vamos salvar o nosso país dessa crise, dessa pandemia. As vacinas estão cada vez mais num ritmo mais acelerado e depois nós vamos atrás do prejuízo e dividir por toda a sociedade. Sim. Nós não podemos deixar os nossos irmãos morrerem ou por Covid ou por fome. Então, como dizem alguns, agora nós temos que nos concentrar na vacina no braço e na comida no prato. É isso que nós temos que fazer. E o depois é depois. O que é que adianta o Brasil amanhã estar com equilíbrio fiscal, com as contas em dia, e ter morrido milhares e milhões de brasileiros de fome, miséria e tudo mais? Não, de maneira nenhuma. Nós precisamos fazer o sacrifício que for necessário para salvar vidas, comendo e se vacinando. E, evidentemente, que depois, deu prejuízo, precisamos fazer um aperto, precisamos aumentar os impostos, precisamos cobrar mais dos ricos. Vamos fazer o que for necessário. Agora, se nós perdermos os nossos irmãos, de que adianta depois dividir o sacrifício? Aquelas pessoas que morreram, morreram. Não tem mais, não contam mais. Entendeu? A economia a gente recupera, né? Não dá para a gente ressuscitar. Acho que ninguém sabe ressuscitar. Então, a economia dá para recuperar depois. Agora, ressuscitar, ninguém sabe ainda. Então, eu acho que é um cenário que pode ser recuperado depois, né? Eu costumo ver alguns amigos dizendo assim, Aline, eu acho que tem que ficar em casa. Aí tem outros amigos que dizem assim, não, Aline, se eu não trabalhar de manhã, eu não almoço meio-dia. Então, é bem complicado, né, senador? Mantendo o tema aqui, criou-se no Brasil também um falso dilema entre a economia e a pandemia, né? Não, nós precisamos cuidar da economia, então não pode haver isolamento. O contrário, a pandemia cursa paralelamente à economia. Em 2020, os países que tiveram melhor desempenho econômico
foram os países que melhor enfrentaram a pandemia. Sim. E os países que pior enfrentaram a pandemia foram os que tiveram o pior desenvolvimento, o desempenho econômico. Então, você cuidar bem da pandemia é você estar cuidando bem da economia. A nossa economia está afundando e vai afundar mais ainda porque nós não soubemos cuidar da nossa pandemia. Se tivéssemos cuidado como a China desde o início e tivéssemos com um ano sem ter caso de Covid, a nossa economia já estava disparando aí. Nós já estávamos nos recuperando, arranjando emprego e melhorando a vida das pessoas. Olha, eu concordo com o senhor, senador, em gênero, número e grau, né? Agora a gente vai passar para outra pauta. Eu quero falar sobre educação, porque o senhor é presidente da Comissão de Educação. E a pergunta que eu faço ao senhor é uma coisa que está sempre sendo discutida nas redes sociais, as pessoas fazendo manifestações. O senhor é a favor ou contra ao retorno das aulas presenciais? Qual é a sua opinião com relação a isso? Aline, eu costumo, mesmo sendo político, eu costumo procurar expressar o meu sentimento e a minha opinião da maneira mais fidedigna possível. Eu já fui favorável, em determinado momento, que a gente voltasse, né, às atividades escolares, evidentemente mantendo o distanciamento, o uso da máscara, do álcool gel, né, com todos os cuidados. A gente sabe que com crianças isso não é fácil, mas, né, com muito cuidado, né, que fosse dividido as turmas, com a metade dos alunos, né, com distanciamento nas carteiras. Isso já acontece em outros países, né? Que acontece em outros países, mas no momento que nós estamos passando, não dá. Nós estamos no pico da crise. Essa variante nova que surgiu no Amazonas, essa P1, ela tem demonstrado muito mais transmissível do que a original. Mais rápida. Tem sido demonstrado que ela vai também infectar as pessoas num número muito maior do que a original. E termina tendo casos mais graves. Então, nesse momento dessa pandemia que nós estamos no pico e que agora em abril tudo indica que ainda vai, infelizmente, continuar, eu acho que, por enquanto, não. Mas logo que o grupo de risco maior for vacinado, eu vi uma estatística, essa estatística está mudando com essa variante nova. Mas antes dessa variante, eu vi uma estatística em São Paulo que 77% das pessoas que tinham morrido de Covid em São Paulo tinham acima de 60 anos. E abaixo de 50 anos, só tinham morrido 10% dos casos que tinham morrido de Covid. Então, na verdade, essa doença agora está mudando um pouco com essa variante nova. Mas sim, antes dessa variante, essa doença era uma doença que verdadeiramente matava os mais velhos. Sim. Então, os mais velhos, acima de 60 anos, que iam para os hospitais, que iam para as UTIs, que iam entubados e que morriam. Então, nessa estatística aqui, de cada 5 brasileiros que morriam, 4 tinham acima de 60 anos. O que significa dizer que se nós vacinássemos a população acima de 60 anos, acima de 50 anos, aqui em Brasília já está em 67 anos para cima. Hoje o nosso Mourão, que tem origem piauiense, vacinou-se com 67 anos. Então, se nós vacinássemos o grupo de risco, aconteceria o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Itália, aconteceu no Reino Unido, aconteceu na Alemanha, está acontecendo em Israel, em todo lugar do mundo, cai vertiginosamente o número de internações. Sim. Cai vertiginosamente os casos graves. Né? Agora, a gente fazendo tudo isso aqui rapidamente, aí nós podemos voltar gradativamente, não precisa pressa, com todo o cuidado, com toda a parcimônia, volta as crianças, depois volta os adolescentes, depois volta os adultos, e gradativamente nós vamos voltando à atividade
normal da educação, que é fundamental para todos nós. Então, o meu ponto de vista hoje é esse daí, né? Então, vamos ter um pouco de calma, né? Vamos esperar a vacinação alcançar 60 anos, não está longe de alcançar, e aí eu acho que gradativamente a gente pode ir, né? Quando a curva do Brasil estiver declinando, se você pega o gráfico dos Estados Unidos, é incrível. Os Estados Unidos teve um pico, foi lá em cima, agora está caindo assim vertiginosamente. Por quê? Porque já tem quase 150 milhões de americanos vacinados. Quer dizer, quase a metade da população já está vacinada. Entendeu? Que coisa boa. E, sobretudo, estão vacinados os mais velhos, que são os que cursam com os casos mais graves. Tá aí. Olha só, senador, adorei a nossa conversa. Achei assim que é uma aula, mas não só isso, é uma injeção de ânimo, né? Conversar com o senhor, que já começou aí falando de forma positiva, para que a gente possa aprender, né, durante esse cenário de pandemia, que infelizmente a gente tem perdido muita gente, mas temos que continuar tendo fé e pensando positivo. Ainda faltaram muitas pautas aqui, ó. Nós poderíamos falar ainda sobre as revitalizações das estradas aí do estado do Piauí, tem também aí uma pauta com o Ministério do Turismo, mas eu deixo aberto aqui para que o senhor volte outras vezes para conversar com a gente e continuar dando esse posicionamento, esses esclarecimentos e, claro, dando essa injeção de ânimo aí na gente, porque eu acho que é o que o brasileiro está precisando. É como o senhor disse, positividade. A minha mãe costuma dizer o seguinte, olha, ou a gente tem duas formas de ver a vida, ou positivamente ou negativamente. É melhor a gente olhar de forma positiva. Muito obrigado, e aí já fica o convite para a nossa próxima conversa. Aline, eu agradeço, foi um prazer muito grande. Estou inteiramente à disposição, terei imenso prazer e me sentirei honrado se for convidado por você novamente. Viu? Obrigada, vamos brindar. Parabéns a você pelo seu trabalho e lhe desejo muito sucesso. Tá certo, vamos brindar? Vamos lá? Boa. Brindar aí com um cafezinho Aline Santos? Tá, saúde para você, Aline, para todos aí. Obrigado.